Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui para trazer uma lição para vocês, tá? Que vai contar uma história muito legal. Espero que vocês prestem bastante atenção nessa mensagem, na mensagem que a historinha quer trazer para vocês. Era uma vez um imperador. Esse imperador já estava muito velho e não tinha filhos. Ele não tinha quem o sucedesse no trono. Aí ele teve uma ideia: já que eu não tenho filhos, eu já estou muito idoso e preciso que alguém me substitua, eu vou chamar algumas crianças do reino e vou dar uma semente para cada uma dessas crianças. A criança que cuidar muito bem da semente e trouxer para mim ela muito bem cuidada, essa será o meu sucessor. Aí ele chamou todas as crianças do reino e cada criança recebeu uma semente. Todas essas crianças voltaram para as suas casas muito contentes, com a esperança de ser o imperador, né? De conseguir este cargo, este posto. E aí começaram a cuidar da semente, todas as crianças cuidando, sabe? Todas elas com muito carinho, com muito capricho. Só que dentre todas essas crianças havia um menino chamado Tai. Esse menino foi passando o tempo, ele cuidando da sementinha dele e nada da semente dele vingar. Ela não brotava, ela estava na mesma. E aí ele ficou muito preocupado, porque ele queria muito ser o imperador. Era uma oportunidade muito grande. Aí ele ficou triste e foi falar com o avô. Vô, a minha semente, vô, olha como ela está, já cuidei, já fiz tudo, ela não brota, eu não sei o que fazer. Amanhã, vô, já é o dia de me apresentar para o imperador. E olha como ela está, o que eu vou fazer? O avô olhou para Tai e disse assim: meu neto, fale a verdade. Diga que você cuidou com todo amor e carinho, mas que ela não vingou, ela não brotou. Chegou o dia de todas as crianças se apresentarem ao imperador. E aí Tai foi, com muito medo, com vergonha. E lá no meio de tantas e tantas e tantas crianças estava Tai. Ele ficou lá no finalzinho da fila, sabe? Quando a gente está assim com vergonha, com medo, ele ficou nessa situação. E aí ele olhava para as pessoas à sua frente, cada uma criança com a plantinha mais linda e mais bonita do mundo. E ele olhava para dele, não tinha nada. O que ele iria mostrar para o imperador? Quando chegou a vez dele de se apresentar, o imperador já tinha olhado todas as plantas e não tinha gostado de nenhuma. Olhou para Tai. E Tai deve ter pensado assim: poxa, ele olhou tantas plantas e não gostou, e eu que não tenho nada para apresentar. E aí ele olhou para o imperador com muita vergonha, com medo, e disse assim: olha, imperador, eu fiz de tudo para que essa semente brotasse. Eu cuidei com todo amor e carinho, mas não brotou, não nasceu nada. Aí, para a surpresa do menino e de todas as crianças que estavam em volta, o imperador olhou para o menino e falou assim: você, Tai, você será o meu substituto, você será o novo imperador. Sabe por quê? Porque todas as sementes que eu dei para todas as crianças eram sementes estéreis. Essas sementes jamais brotariam. Ou seja, aquele menino falou a verdade. Todas aquelas crianças que apareceram com flores lindas e maravilhosas, elas mentiram. Elas pegaram de algum lugar, mas Tai não, ele falou a verdade. E por ter falado a verdade, este menino, ele virou o imperador.
Ou seja, ele contando a verdade, ele teve bons frutos, ele colheu. Vamos lá, na palavra de Deus, lá em Provérbios, diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ou seja, esse menino, ele falou a verdade. E aí, ele colheu frutos da verdade, né? Lá em Salmos também, lá no Salmo 101:7, diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Ou seja, gente, olha aí a palavra, essa pequena historinha que eu contei para vocês. Olha a consequência daquelas crianças que mentiram. Elas usaram de engano. Elas ficaram dentro da casa do imperador? Não. Porque elas falaram o quê? Mentira. Então, elas não ficaram dentro da casa do imperador. Então, gente, o que devemos fazer lá na Bíblia? A Bíblia nos diz tantas coisas, ela é uma bússola, ela nos direciona, ela nos ensina. Lá na Bíblia, em Efésios 4, versículo 25, diz assim: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Crianças, o que eu quero dizer para vocês esta noite, o que Deus quer falar com vocês é fale a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Às vezes a gente fica com muito medo. A tia Juliana, na outra aula, ela até falou verdade ou consequência. É isso aí. A mentira, ela tem consequências gravíssimas. Alguns personagens da Bíblia sofreram duras consequências por mentirem. Olha, eu vou contar uma pequena história para vocês que está lá na Bíblia, que é de Isaac, tá? Isaac era casado com Rebeca. Rebeca teve gêmeos, Esaú e Jacó. E o que aconteceu? Um dia, o pai, né, o Isaac, queria abençoar um dos seus filhos. E ele ia abençoar o primogênito, o mais velho. E aí, o que aconteceu? Gente, a Rebeca escutou o que o marido ia fazer, porque o marido tinha pedido ao filho para preparar uma comida para ele, né? Pediu ao filho: Esaú, prepara para o seu pai, vai caçar, prepara para o seu pai esse guisado para eu poder comer. E aí, eu vou te abençoar. O que acontece? Rebeca escuta a conversa e ela gostava muito do filho mais novo. Ela protegia o filho mais novo, porque o filho mais novo estava sempre perto dela em casa, enquanto o outro saía para caçar. E o que acontece? Ela escuta a conversa, ela bola um plano com o filho dela. Para quê? Para roubar a progenitura do filho mais velho, para que Isaac abençoasse a Jacó e não Esaú. Essa mentira gerou grandes consequências, sabe por quê? Quando Jacó vai lá para o pai Isaac, disfarçado de Esaú, porque Esaú era muito peludo, a mãe dele ajudou ele colocou coisas assim no corpo para ficar bem peludo quando o pai dele passasse a mão nele, que o pai dele era muito idoso, não estava enxergando mais. Ou seja, ele roubou a bênção que era do irmão. Sabe o que aconteceu com ele depois disso? Depois dessa mentira? Olha, depois dessa mentira ele teve que fugir. Pois é, ele teve que fugir porque o irmão dele ficou muito zangado com ele. O irmão dele ficou irado com ele. E aí ele teve que fugir e não viu mais a mãe. Ele não pôde mais retornar para abraçar nem para ver a mãe. Ele ficou muito tempo fora da terra dele por conta de uma mentira.
Ou seja, a mentira tem consequências graves. E muitos personagens da Bíblia que mentiram sofreram duras consequências, porque Deus não se agrada da mentira. Olha, lá na Bíblia diz assim: o fim de quem pratica mentira é o quê? O salário do pecado é a morte, e a mentira é um pecado. Então não é bom pecar, não é bom mentir. Devemos ter muito cuidado com isso, falar sempre a verdade. Igual a historinha que a tia contou para vocês do menino que contou a verdade e aí ele acabou virando um imperador. Ou seja, dei duas historinhas para vocês. Uma do menino que se tornou imperador, porque ele falou a verdade e por ter falado a verdade, ele conseguiu conquistar o posto que ele tanto queria, né? Ele foi agraciado, porque o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Já Jacó teve que fugir por ter contado uma mentira. Espero que vocês tenham aprendido desta lição e fiquem na paz do Senhor.